Olá, meus amigos. Olá, meus queridos colegas, parceiros. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós estaremos fazendo para mostrar esse projeto que é a enfermagem de elite, tá certo? Onde nós visamos apresentar a ciência e os cuidados e as condutas voltados para os pacientes em condições críticas e de emergência, tá certo? E muitos outros temas e assuntos que nós iremos abordar aqui nesse canal, tá bom? Eu dedico esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu sou amador, eu não tenho muita experiência em confecção, em trabalho com design, vídeo, mas o que eu tenho aqui eu quero passar para você, junto também com várias outras pessoas que nós iremos reunir, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre o acidente vascular cerebral, tá? Tá em alguns dos meus contatos, tá certo? Se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe, curta, inscreva-se, tá bom? Porque muito mais está por vir. Mas, de antemão, eu quero falar sobre anatomia cerebral. Nós não podemos dar continuidade sem antes falar da anatomia cerebral. Sabemos que o cérebro é dividido em cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, tá certo? Essa é a anatomia cerebral. Quando nós falamos em AVC, a grande maioria das pessoas sempre leva em consideração apenas o AVC localizado na região do telencéfalo. De fato, a grande maioria das ocorrências do AVC, tá certo? É justamente localizado nessa região. Outra situação mais rara vai ser localizado no diencéfalo, tá certo? E no tronco cerebral, tá certo? E o cerebelo. Cada função dessa, depois eu coloco aqui um link para que você possa estudar com mais carinho, tá certo? Mas como esse vídeo será um vídeo curto e objetivo, que também é uma grande função nossa, tá certo? Então nós iremos nos ater muito a isso agora. Mas é importante nós lembrarmos o seguinte: as camadas, as meninges, tá certo? Que são camadas que dividem o cérebro entre dura mater, membrana aracnoide, tá certo? E a pia mater. Isso é importante saber por quê. Quando nós iremos falar no segundo vídeo acerca dos acidentes vasculares hemorrágicos, tá certo? Nós iremos observar que são justamente entre essas regiões, tá certo, que se caracterizam os acidentes vasculares hemorrágicos, como o aneurisma, e a gente vai observar o que acontece dentro da calota craniana quando você tem uma hemorragia localizada naquela área. Bem, a grosso modo falando, o acidente vascular é a denominação de um conjunto de doenças que se caracteriza pelo acometimento de qualquer parte do encéfalo, seja o hemisfério cerebral, diencéfalo, cerebelo ou tronco cerebral. Existem basicamente dois tipos de AVCs, né? Que é o AVC isquêmico, que geralmente é provocado por um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo para outra área do cérebro, ou o AVC hemorrágico. Neste primeiro vídeo nós iremos nos ater apenas no AVC isquêmico, tá bom? Que nós também devemos saber que 85% dos pacientes que apresentam AVC, né, de todos os casos de AVC, o isquêmico chega a atingir 85% desses pacientes. Ou seja, a grande maioria dos AVCs é de fato um AVC isquêmico. Isso é bom por quê? Porque a mortalidade do AVC hemorrágico ele é muito maior. Apesar de sua incidência ser menor, a sua prevalência de mortalidade chega a até 50% deles. Ou seja, metade dos pacientes que tiveram AVC hemorrágico, eles vão levar a óbito. E nós iremos ver aqui algumas condutas de enfermagem que são focadas justamente para evitar essa mortalidade. Você vai ajudar, você como profissional de enfermagem, você vai ajudar esses pacientes a sair dessa condição clínica. Entre outros países da América Latina, o Brasil é o que apresenta as maiores taxas de mortalidade por AVC. Um inquérito epidemiológico mostrou que cerca de 70% dos pacientes que tiveram AVC tornaram-se desempregados ou foram aposentados precocemente. Ou seja, queridos, além da questão
da própria doença em si, você tem outros valores agregados, que são a questão financeira, social, moral desse paciente, tá? Então, nós não só estaremos evitando um prognóstico pior para esse paciente, como também nós estaremos ajudando ele a voltar para suas atividades cotidianas. Bem, a grosso modo falando, são os sinais clínicos básicos apresentados em um paciente que acomete AVC. Alterações de força ou sensibilidade em um ou ambos os lados do corpo, a famosa hemiparesia ou hemiplegia, disartria, confusão ou afasia, dificuldade para marcha ou equilíbrio, dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos e cefaleia súbita e atípica. Então, essas são as principais características do AVC. E eu quero agora que você preste muita atenção. Por favor, preste muita atenção nessa escala aqui, que é muito utilizada no atendimento pré-hospitalar, tá? Essa aqui é a escala de Cincinnati, tá certo? Cincinnati. Bem, essa escala é uma escala muito objetiva e muito fácil de sua interpretação. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro quadrado em cima, nós veremos os sinais vitais que você irá preencher, tá certo? E a escala de Cincinnati também te ajuda a identificar o AVC. Então, por exemplo, se você pede para que o paciente dê um sorriso, tá certo? Ele apresenta, por exemplo, um desvio de uma comissura labial, e aí você vai marcar se sim ou se alterado ou se não. Outro teste é pedir para que o paciente levante os braços, tá certo? Eu estou falando de um paciente que está consciente, tá certo? E aí você pede para que esse paciente levante os braços. Se um desses membros abaixar ou com pouquíssimos segundos ele perder a força, também você vai marcar como alterado, tá bom? E a terceira etapa é pedir para que ele fale uma frase. O Brasil é o país do futebol, ou qualquer outra frase que você junte adjetivo com substantivo. O céu é azul e o mar vermelho. Então você pode fazer qualquer coisa desse tipo, desse gênero. E se o paciente falar embolado, não consegue falar, então você vai marcar como alterado, tá certo? Só a título de conhecimento, se apenas um desses 3 itens der alterado, você tem 70% de chance que esse paciente esteja sofrendo um AVC. Pois bem, seguindo esse gráfico aqui, essa tabela. Essa aqui são a lista de condutas. Lembrando que são condutas que qualquer profissional pode fazer, mas quem irá executar será a enfermagem. Observe aqui. Fornecer oxigênio se saturação menor que 92%. Saturação menor que 92%. Por que não 94%, como nas demais clínicas, como nós já conhecemos? Nós veremos isso logo a seguir. Acesso venoso, tá certo? Não demorar no transporte. A rapidez é essencial. Observe que no acesso venoso, ele fala aqui, ó, apenas para manter a veia e não para infundir líquidos. Não reduzir níveis pressóricos. Isso aqui é uma outra conduta, tá certo? Determinar a hora de início dos sintomas. É fundamental, importantíssimo a enfermagem saber que hora iniciou-se esses sintomas. E levar o paciente para um hospital de preferência de referência. Tá bom? Dentro do AVC agora, o nosso objetivo será reduzir esse dano, tá certo? Então, quando nós temos um AVC, existe uma área que nós iremos chamar de área de penumbra, tá certo? Porque nós temos a área de isquemia, que é a área já lesionada pela obstrução ou pela vasoconstricção, tá certo? E temos uma área ao redor que chamamos de área de penumbra. Essa área de penumbra é uma área que, apesar de estar apresentando os déficits, ela pode ainda ser salva, ela está sendo irrigada muito pouco, mas é uma área que pode estar
sendo salva se você fizer todas as condutas e cuidados que nós iremos apresentar agora. Então, nessa imagem aqui nós observamos o seguinte: a área de infarto, tá certo? E a área de penumbra, tá certo? Ou zona de penumbra. Nessa área, o fluxo sanguíneo é capaz de manter a integridade do tecido cerebral, mas não o suficiente para manter a função cerebral. Ou seja, toda essa área aqui, o paciente vai estar apresentando lesão. Porém, essa área mais clara aqui, nesse desenho, nós estamos vendo que é uma área viável ainda. É nessa área que nós iremos trabalhar. Observe o seguinte. Existem algumas condutas que, caso você não faça, ou até mesmo evite de fazer, você irá aumentar ou não essa área de penumbra, tá certo? Então, uma área obstruída por um coágulo ou qualquer outra situação, tá certo? Fez com que o sangue não irrigasse aqui. Se não ocorre a desobstrução dessa artéria, há uma progressão do infarto, tá certo? E a zona que era de penumbra acaba também se transformando em uma zona de infarto, ou seja, a zona infartada ela vai aumentar cada vez mais, tá certo? E isso tudo é promovido por até mesmo alguns erros de condutas médicas e de enfermagem, tá certo? Preste muita atenção no seguinte: se você fizer essas condutas que nós iremos ver a partir de agora, tá? Seguir todos esses critérios para um paciente que apresenta esses sinais clássicos de AVC, você vai ver que esse paciente vai melhorar ou até mesmo vai evitar a sua piora. Ocorrerá um aumento da área de infarto e mais sequelas para o paciente. Se você conseguir reperfundir essa área, então aquela zona de penumbra será recuperada e esse paciente voltará às suas atividades ou praticamente às suas atividades normais. E é lógico que a apresentação da clínica depende muito da região cerebral acometida. Eu vou falar no segundo vídeo, ao término dele, acerca do protocolo AVC, tá certo? Então, é importante saber de primeira mão o seguinte: se esse paciente ele tem mais de 4 horas e meia ou não. Se tiver mais de 4 horas e meia, ele já não entra mais no critério do protocolo. Se tiver com menos de 4 horas e meia, tá certo? Ele vai entrar sim, ele pode entrar no protocolo AVC. O tempo de evolução do déficit neurológico é fundamental para algumas decisões terapêuticas. E isso está dentro da anamnese de enfermagem. Aqui está apenas uma tomografia, tá certo? Em que nós vemos a área de isquemia aqui. Não precisa você ser um especialista em neuro, tá bom? Para você identificar uma área de lesão, tá certo? Cerebral, como nós estamos evidenciando aqui. Observe que essa área escura, ela é um pouco mais escura que as demais áreas, tá certo? Isso é uma característica de um AVC isquêmico. Essas outras áreas negras aqui são os ventrículos, tá certo? Plexo coroide, por onde sai o líquido cefalorraquidiano, tá bom? Observe aqui que esse lado aqui, a assimetria, ela é diferente desse lado aqui, ó. Estão observando? Pois bem, isso é uma característica, essa área mais escura é uma característica de um AVC isquêmico, tá bom? Aqui outra área. Observe aqui nessa imagem à sua esquerda, tá certo? Mais escurecida. E observe essa aqui um pouco discreta. Estão vendo? Mas também é uma característica de um AVC. Bem, o tratamento. Aqui nós dividimos o tratamento em medidas emergenciais, gerais e específicas. Medidas emergenciais no AVC. Bem, monitoramento das vias aéreas. Temos que evitar que esse paciente, obviamente, bronquiaspire, tá certo? Respiração, né, se necessário. Pressão arterial, é muito importante verificar o quanto está a pressão arterial desse paciente e os batimentos cardíacos. Acesso venoso, de preferência 2 calibrosos, e oxigênio
apenas se a saturação desse paciente estiver menor que 92%. Observe o seguinte. Lá na escala de Cincinnati, ele falou que se você administra o oxigênio apenas menor que 92%, por que não menor que 94%? A resposta é muito simples. O excesso de oxigênio provoca vasoconstricção a nível cerebral. E se você administra muito oxigênio para esse paciente, você vai aumentar aquela área que está com fluxo inadequado, tá certo? Vai fazer com que aquela área aumente ainda mais, tá certo? Então, para evitar que aquela área de isquemia, aquela área da zona de penumbra se torne uma área de infarto, basta você evitar estar administrando de maneira sem precedentes oxigênio. Geralmente, os colegas médicos, eles pedem para, coloca aí um cateter de O2 para esse paciente. Não façam isso se a saturação dele estiver acima de 92%, tá? Então, é importante também avaliar se esse paciente está apresentando uma hipoglicemia, o que pode ser um diagnóstico diferencial, ou seja, um diagnóstico errado. Em vez de ser um AVC, esse paciente, na verdade, está com uma hipoglicemia. Dentro ainda das condutas emergenciais, nós vamos evitar o uso de soluções glicosadas em pacientes que não estejam hipoglicêmicos. Observem isso. Por quê? Que não estejam hipoglicêmicos. Isso é importante porque, queridos, as moléculas de glicose, elas são pesadas, tá? Então, se você coloca, se as moléculas de glicose são pesadas e aquela área que está com fluxo prejudicado, você chega com essas moléculas até aquela região, vocês acham que vai acontecer o quê? Vai obstruir mais ou menos? Eu vou lhe dizer, vai obstruir muito mais. Então, é um erro muito grave também a conduta, muitas das vezes médica, infelizmente, administrar glicose nesse paciente se ele não está hipoglicêmico. Coloca aí um sorinho a 5%, glicosado a 5%. Não façam isso, a não ser que o paciente esteja hipoglicêmico. Redução excessiva da pressão arterial. Queridos, se o seu paciente tiver com a pressão arterial elevada e essa pressão estiver em torno de 180 por 100, não abaixe a pressão dele. Por quê, queridos? Existe um mecanismo fisiológico do cérebro que nós chamamos de pressão de perfusão cerebral. Essa pressão de perfusão cerebral faz com que, apesar da pressão arterial estar alta, mas essa pressão é justamente elevada para vencer aquela barreira. Se você reduz a pressão arterial, você reduz essa PPC e, consequentemente, aquele fluxo sanguíneo também vai ser prejudicado. Então, você não vai reduzir a pressão arterial desse paciente de maneira sem que ele esteja nos níveis pressóricos aceitáveis, tá certo? Mesmo que esteja alta, tá 170 por 90, tá 180 por 100. Queridos, não abaixe. A não ser que esteja muito alta. E mesmo assim você vai abaixar de maneira muito criteriosa. Acima de 200 milímetros na sistólica, tá? Outra coisa. Evitar a infusão excessiva de fluidos intravenosos. Não coloque, queridos, o soro fisiológico nesse paciente. Evite o excesso de líquido. Por quê? Se você colocar muito líquido nesse paciente, você vai aumentar o débito cardíaco dele. E aumentando o débito cardíaco, você aumenta a pressão arterial desse paciente. Então, queridos, não administre oxigênio se não for necessário. Não coloque glicose no paciente se não for necessário. E também não infunda líquidos nesse paciente se não for necessário. E aí são as medidas gerais, tá certo? Que nós temos que fazer o ABCDE, tá certo? O famoso ABCDE, tá certo? Para condutas clínicas também é utilizado. Controle da temperatura, monitoramento cardíaco, controle pressórico, o glicêmico, prevenção de TVP e de escaras. Bem, dentre as manutenções do ABC, né,
A manutenção das vias aéreas pérvias, tá certo? Importante, retirar restos alimentares, próteses dentárias, secreções orais. Aqui já foi falado da sua importância de evitar oxigênio, tá certo? Intubação orotraqueal se houver rebaixamento de nível de consciência com risco de aspiração hipóxica. Estou falando de uma escala de coma de Glasgow menor do que 8, tá certo? Monitorar a oximetria, importante, batimentos cardíacos e a pressão arterial. Avaliar eletrocardiograma e escala de NIH, que eu vou falar no segundo vídeo, tá certo? Dessa exposição. E exposição e controle da temperatura, importante, tá certo? Quanto ao controle da temperatura, queridos, a hipotermia, eu vou repetir, a hipotermia, ela é neuroprotetora, tá certo? Então, se nós deixamos um paciente com a pressão arterial muito elevada, então esse paciente ele vai ter alguns riscos, tá certo? Porque o metabolismo aumenta e aumentando o metabolismo você tem um maior consumo energético e se você tem um cérebro que está com a área comprometida e aumenta esse consumo energético, o que é que você acha que vai acontecer? Vai aumentar aquela zona de penumbra que nós vemos, tá certo? E vai fazer com que esse paciente ele piore seu prognóstico, tá certo? Hipertermia aumenta o consumo energético e aumenta a morte neuronal. Investigar focos infecciosos é importante, já que ele está tendo febre, por que ele está tendo febre. E o uso de antipiréticos e compressas frias são condutas de enfermagem que nós devemos aplicar. Controle pressórico, como já havia falado, tá certo? Recomenda-se nenhum ou mínimo tratamento da hipertensão leve ou moderada na fase aguda do AVC isquêmico. Se a pressão arterial sistólica estiver acima de 220 milímetros ou a sistólica acima de 120, tá certo? Você deverá fazer uma redução lenta com beta-bloqueador ou nitroprusiato de sódio, de maneira lenta, tá certo, queridos? Tratar a hipertensão associada à insuficiência renal, dissecção de aorta torácica, infarto agudo do miocárdio e transformação hemorrágica do AVC. Bem, geralmente em torno de 50% dos pacientes acamados por AVC desenvolve trombose venosa profunda nas primeiras 2 semanas. Tá? Então, recomenda-se o uso profilático de meias de compressão pneumática, meias elásticas e uso de heparinas subcutâneas, né? O famoso Clexane. Movimentação e massagem distal proximal na fase aguda do AVC antes da instalação do TVP, tá? Porque após você corre o risco de promover um trombo, tá certo? Queridos, esse foi um vídeo, tá certo? Para encerrar esse primeiro vídeo, tá bom? É só uma pequena demonstração, tá certo? Muitos outros vídeos, comente, coloque aqui sugestões, críticas, tá certo? Lembrando que eu preciso da ajuda de todos vocês, tá certo? Coloquem meus colegas, meus pares colegas que também quiserem complementarem essa informação, tá certo? No segundo vídeo que vai estar aí, você também pode verificar a continuidade dessa aula, tá bom? Um forte abraço, um beijo grande e que Deus abençoe e agracie a vocês com a sabedoria em nome de Jesus, tá bom? Até mais!